é um complemento, né? Ajuda, auxilia, mas complementa. Mas nessa versão que eu li, fala da auxiliadora idônea. E essa palavra Ezer que eu estava explicando para vocês já devem ter ouvido também essa explicação, né? Que o que significa? Socorro. É como se fosse uma socorrista. Alguém que veio para livrar o homem de alguma coisa, né? Ou salvar, mais nesse sentido, sabe? E a gente vê essa mesma expressão sendo colocada para algo que Deus faz por nós. E este salmo é um exemplo. Olha o que diz ali: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então essa palavra nesse verso que está traduzida como socorro é a mesma palavra Ezer que foi utilizada ali na criação da mulher. Sabe, Deus nos colocou como a socorrista. E aí tem um outro texto aqui, um outro desmembramento dessa palavra, desse mesmo significado. Aí muda aí, por favor, ali, ó. Esse nome, o filho de Moisés, tá? Então aqui, se pegar os pedacinhos da palavra, o El quer dizer Deus. Se pegar essa primeira só, o Eli ali, é meu. E o Ezer, ajudador, socorro. Então, o significado desse nome, Deus é o meu socorro, Deus é o meu ajudador. Então, esse mesmo significado Deus atribuiu à esposa, à mulher. Por favor, ó, vamos ser parceria aí, pode mudar. E a gente pode pensar o seguinte, gente, um socorrista não é alguém inferior, é alguém que está para auxiliar, ele tem autoridade para salvar. Pode passar o próximo, por favor. Deus, ele colocou a mulher para salvar. Será que nós estamos nos empoderando desse propósito que Deus colocou? Esse é o verdadeiro empoderamento feminino. É colocar realmente a função que Deus colocou a nós, de sermos salvadoras. Nós podemos sim levar nosso marido para mais perto de Deus. Nós podemos, como salvadora do nosso lar, ajudar para que tenham hábitos mais saudáveis. Nós temos o socorro dentro do lar. Nós podemos fazer isso. E Deus deseja que nós façamos isso. Então nós podemos socorrer, ajudar, auxiliar. Não sei qual é a palavra que você mais gostou aí, mas que esse sentido para a vida do nosso esposo. Mas a família, ela vai ampliando, ela vai crescendo, e aí vem os filhos. E Deus nos amplia também esse significado para que nós sejamos a socorrista dos nossos filhos. Nós possamos realmente colocá-los no caminho do Senhor. Pode passar o próximo, por gentileza. E olha só o que diz essa mensagem aqui, que eu achei bem bonita. Você é o mecanismo que Deus colocou no lugar certo para intervir e impedir que o sistema de corrupção dos pensamentos crie raízes e influencie seus filhos. O grande poder de influência de uma mãe. Queridos, eu trabalho atualmente como orientadora educacional. E eu tenho contato direto com as famílias. Eu converso com os alunos. E eu choro sozinha em ver a situação das famílias. Essa semana eu conversei com uma aluna. E que eu atendi um aluno que veio falar de uma situação bem errada que essa aluna tinha feito. Então eu fui conversar com ela, o que tinha acontecido, tal, mostrar a importância de se ter uma boa convivência, né, um com os outros. E eu então fui perguntando mais a respeito dela, da família. E gente, que dor.
uma garota, 13 anos. Aí assim, como que ela vive? Os pais são separados. Aí ela vive como um ping-pong. Ora na casa do pai, ora na casa da mãe. Aí ela contou o incidente da última ocasião que ela morou com a mãe. Então ela se atrasou para ir para o colégio. A mãe trabalhando no hospital, à noite. Então a menina levantava, tudo fazia sozinha para ir para o colégio. E ela se atrasou, ela ia de van. E aí no desespero, ela ligou para o pai, que ainda estava dormindo. Né? Então até o pai acordar, até o pai... atrasou. E nisso a mãe chegou em casa e viu que a filha não tinha ido para o colégio. E ficou uma fera. Muito brava, que irresponsabilidade. Brigou, a ponto de expulsar a filha de casa. Minha filha foi para a casa do pai. E ela falou assim, tem uns 3, 4 meses que eu não falo com a minha mãe. E ela não me procura para saber se eu estou bem. Não me fala nada comigo. A única coisa que ela me procurou foi para falar assim, quando você vem buscar as suas coisas para desocupar o espaço aqui? Eu falei assim, meu Deus, como? Como que faz uma criatura dessa, uma coisa dessa? Para que pôr filho no mundo para agir desse jeito? Cadê a responsabilidade de ser uma mãe presente, de uma mãe companheira, de uma mãe que está ali para influenciar, para educar, para tirar essa corrupção do mundo? Que mundo que nós vivemos, gente? Que mundo! Mas Deus nos deu o privilégio de podermos estar lado a lado com os nossos filhos, de sermos a influenciadora do bem, sabe? Levarmos salvação para eles, colocá-los diante da presença do Senhor. Esse é o propósito que Deus colocou para nós. Pode passar o próximo, por favor. Gente, esse daqui eu tirei uma foto do meu livro mesmo. E esse livro, olha, nós lemos no primeiro ano que nós estávamos namorando. Então, cada encontro, a gente lia um pedacinho. É o livro Lar Adventista. E no capítulo 45, olha o título, queridas. Qual que é o nosso primeiro dever de mãe? É educar os filhos. Não é sair igual uma doida, buscando recursos, ou buscando estar diante daquilo que a sociedade exige que eu seja. E eu vou falar bem a verdade. Onde eu trabalho, eu me sinto um pouco desconfortável às vezes. Porque mesmo sendo um ambiente cristão, sabe, essa ideia de que a gente tem que se apresentar de determinada maneira, porque tem coisas que são muito, muito importantes para uma mulher, é desesperador para mim. Eu vou confessar uma coisa, gente, esse negócio de unha me incomoda. Porque todo mundo, porque tem que fazer unha, porque tem que não sei o que unha. E eu falei assim, como que consegue? Porque, gente, diante da minha realidade de vida, viver com as unhas super feitas não condiz. Se eu passo qualquer coisa na unha, 2, 3 dias depois não existe mais nada, porque é lava, águazinha, tá tão envolvida. Aí eu fico pensando assim, eu acho que ela não tem o mesmo vestido que eu. Não tem, porque não dá, não condiz. Mas enfim, cada um com a sua vida, né? Mas qual que é o meu primeiro papel como mãe? Será que é eu estar enlouquecida para eu estar aparentemente como todo mundo exige que eu esteja? Qual que é o propósito de Deus? É que eu eduque meus filhos. E ali, ó, que eu até pintei, né? Olha só. Aí ontem mesmo eu estava na viagem conversando com meu esposo sobre isso, né? Porque hoje é aquele negócio de... Não, eu tenho que ser livre, como eu estava falando, esse negócio de empoderamento e tudo mais. Deus já colocou esse empoderamento em nossas vidas, queridas. Olha só o que está ali, ó. Podeis fazer uma grande obra para Deus e o vosso país. Você quer fazer uma grande obra? Quer ser um super empoderamento feminino? Faça isso aqui, ó. Uma grande obra para o seu país, educando vossos filhos.
Porque hoje é o que o mundo mais precisa. De mães que eduquem de verdade. Que não simplesmente gerem filhos, mas eduquem. Que se responsabilizem. Que vivam a vida, né, de companheirismo realmente. De influenciadoras. E olha só. Nós não fazemos isso sozinhos. E ali o texto, bem no finalzinho, diz assim: por vossas ferventes orações de fé, podeis mover o braço que move o mundo. Queridos, é impossível a gente fazer sozinho. E é desafiador esse papel. Eu tenho 2 filhos. Eles são jovens. Né? O mais velho tem 23 anos, o mais novo 20. E que luta. Que luta constantemente para barrar as influências do mundo. É muito desafiador. É muito desafiador. E aí começa a ver uma coisa: filho, vem cá. Não é bem assim. E a gente ora, a gente clama, e eu choro, e eu brigo com Deus. Sinceramente, eu brigo com Deus. Em oração. Eu disse: Senhor, eu não gerei filhos para perdição. Eu gerei filhos para a eternidade, ó Deus. Não deixa o mal prevalecer. E essa luta a gente trava com Deus todos os dias. É todos os dias. Não é fácil. É uma briga todos os dias. Porque o mundo é mau. O inimigo, ele luta constantemente para, né, tragar os nossos filhos, para destruir o nosso lar, para acabar com a nossa felicidade, para afastar Deus, para colocar na nossa mente realmente que tudo isso é coisa do passado, é coisa obsoleta, que não vale a pena a gente seguir. Mas, queridos, se quem nos criou deixou tudo isso para nós, é porque é para a nossa felicidade, é para o nosso bem, é para o melhor. Então, vale a pena nós seguirmos todas essas orientações. Pode passar, por gentileza. Então, Deus nos chamou para algumas coisas específicas dentro da questão da educação dos nossos filhos. Pode colocar no próximo. Primeiro, a educadora da alma. Educadoras, queridas. Nós somos as professoras do nosso filho. E sabe, dizem que mulher fala mais que o homem, não sei. Né? Mas tem lá, claro que tem as exceções, mas tanto de 1000 palavras a mais e tudo que se fala, não lembro agora de cor. Mas sabe por quê? Não foi para falar mal da vida dos outros. Foi para sermos as educadoras. É para falar mesmo. É para falar. E fala sentado, e fala deitado, e fala o tempo todo, e fala, instrui, ensina. Exato! É bem isso, irmã. É para esse propósito que Deus nos deu essa habilidade. Para sermos a educadora. É chegarmos ao coração, é instruir. E a gente percebe quando o filho está mal. A gente percebe quando ele está querendo passar rasteira na gente, né? Dar aquela enganadinha. A gente percebe e a gente vai lá educando, chegando ao coração e falando. E de repente respirando, agora não é o momento. Daqui a pouco eu falo. E, né, utilizando de estratégias, de métodos educacionais. Porque tem isso, né? O professor tem, para ser cativante, ele precisa usar de uma metodologia inteligente que alcance realmente o conhecimento e chegue ao propósito. Eu lembro de professores meus assim que, gente, uau, eram perfeitos, tinham tido assim notões, digamos assim, né, destaque no conhecimento. Mas chegavam em sala de aula e não sabiam transmitir. Não tinham a habilidade do ensino. Eles tinham a habilidade do conhecimento. Mas Deus nos dá essa habilidade do ensino também. Para sabermos utilizar as melhores estratégias para alcançar o coração de nossos filhos. Qual é o próximo chamado de Deus? A motivadora.
Queridos, como motivadora, não é aquela coisa assim, é isso aí, você consegue só falar coisa boa como se nada tivesse errado. A motivadora, ela sabe reconhecer quando precisa as coisas serem modificadas e chamar o pecado pelo nome, né? É falar sim, mas olha, queridos, você tem o potencial em nome de Cristo Jesus. Então vamos lá, ser realista também. É uma motivação realista, não simplesmente só falar coisa boa, fantasias apenas. Não, não é isso. É sendo realista, mas sendo aquela que motiva, que acredita, faz o filho acreditar. Porque é tão triste, né? Tem tanta mãe que xinga o seu próprio filho, que não acredita. Você é um burro mesmo, para, né? Não é isso, por favor, nós precisamos motivá-los. E o terceiro ponto, pode clicar ali, nós sermos a discipuladora. E para discipularmos, nós temos que viver. Não adianta colocar essa responsabilidade para o outro, terceirizar. Para nós sermos as discipuladoras, nós temos que estar lado a lado com nossos filhos. Por favor, o próximo. Como educadora. Gente, a verdade é que nossos filhos estão perdidos. Essa é a verdade. Por quê? A gente nasceu num mundo de pecado. Nós somos perdidos. No entanto, nós fomos chamados para sermos educadoras, para levar os nossos filhos para a presença do Senhor. Nós precisamos clamar a Deus o auxílio presente todos os dias, para que essa função seja bem feita dentro do nosso lar. Pode passar o próximo, por favor. No livro Orientação da Criança, nós lemos o seguinte: pais e mães, vós sois professores, vossos filhos são os alunos. Vosso tom de voz, vosso comportamento, vosso espírito são imitados pelos vossos pequenos. Então, assim, né? Aquilo que a gente quer que os nossos filhos sejam, a gente precisa ser primeiro. Né? E quantas vezes a gente precisa lutar tão fortemente contra a nossa própria natureza, contra o nosso temperamento, para nos moldar. E é permitir que Deus nos molde, né? Permitir. Isso dói também na gente, porque a gente gosta do que é errado. Isso é natural de um mundo de pecado. Mas permitir esse moldar de Deus em nós, para que possamos passar um bom exemplo. Pode passar o próximo, por favor. No livro Orientação da Criança ainda nós lemos assim: vossos filhos são propriedade de Deus, comprados por preço. Sede muito escrupulosos, ó pais e mães, ao tratá-los de maneira cristã. Aqui mais uma vez essa responsabilidade que Deus nos dá, da maneira com que nós tratamos os nossos filhos. Eles são propriedade de Deus. Eles foram comprados pelo sangue de Cristo. E nós devemos ser muito cuidadosos na maneira de tratarmos eles, porque eles pertencem ao Senhor. Pode passar o próximo. Como motivadora. Como nós falamos, a motivação não é cega. Ela diz o que eles precisam ouvir. Né? Não ignora a maturidade, os erros, os percalços. Ela tempera a fraqueza com o potencial. Você precisa amá-los incondicionalmente e inspirar a excelência neles. Eu falo para os meus filhos o seguinte, que cada geração tem que ser melhor. Então, que eles precisam ser melhor do que nós somos. E a gente, né, claro, vai aperfeiçoando, melhorando, mas quantas oportunidades a mais que eles têm? Quantas, né, enfim, que eles precisam ser melhores. Porque Deus sonha com isso. Vamos no próximo item também? Como discipuladora. Eu falei discipuladora da outra vez, mas é disciplinadora. E autodisciplina, primeiro, né, como eu falei, o domínio próprio é algo que a gente começa a educar os filhos conosco mesmo. E é preciso estabelecer regras. E isso é bom a gente falar, porque hoje não pode nada. Não pode. Não pode isso, não pode aquilo. Você sabe que um dia, vou contar, né, porque
a gente pega cada coisa na escola que... Um dia eu estou lá trabalhando na minha sala, um aluno chega assim, porque é proibido o celular, né? Sala de aula, não pode usar. E o garotinho lá, do ensino médio, pegou, usou, o professor retirou, foi para a sala do coordenador de disciplina. E ele chegou na minha sala meio assim: eu quero meu celular. Ai, você precisa falar com seus pais? Eu te empresto meu telefone aqui. Não, eu preciso do meu celular. Para que você precisa? Porque ele é propriedade particular. Privada. Não, foi essa? Ele é propriedade privada. Ah, eu sei, ele te pertence sim, mas nós não temos intenção nenhuma de pegar o seu aparelho celular. Não, não é isso. É só porque aqui tem regras, querido. Você assinou um código de ética que você não pode usar celular aqui na sala de aula. São regras, você quebrou essa regra, então ele vai ficar ali. No final da aula você pega, né? Não é nosso interesse ficar com o que te pertence. Vocês não podem fazer isso. E ele ficava repetindo, porque é propriedade privada. Propriedade privada, não sei o quê, não sei o quê. E eu fui argumentando com ele da questão de regras precisam ser cumpridas. Porque eu vou denunciar vocês. Vocês não podem fazer isso. Todo assim autoritário, sabe? É a geração de hoje. E eu insistindo, falei assim, não, querido, você volta para a sala de aula. Mas eu não posso no final da aula pegar, porque eu vou de van e eu vou me atrasar. Que horas a van chega? Porque é meio-dia e 40 que termina, né, para o ensino médio. Então, olha, 11h49, o celular estará na sua mão. Você não vai atrasar, mas você não pegará, porque regras são regras. Gente, essa é a geração que não quer regras. Tudo é direito deles. É liberdade de expressão. É isso que se tem na mente. Só que eles não pensam que a liberdade de um é aprisionamento do outro, né? É o desrespeito para com o outro. Não é assim. Regras são regras e precisa ter regras em casa. Nós somos as disciplinadoras também. Então, temos que fugir dessa ideia de que quando seu pai chegar em casa, você vai ver. Não é isso. Deus nos deu autoridade. Nós somos aquelas que vamos colocar limites, sim. Você não vai fazer isso porque isso não pode. Entende? Pode passar o próximo, por favor. Pode clicar. Olha só, se deseja que sejam responsáveis, é preciso treiná-los com suas tarefas em casa, escola e compromissos pessoais. Filho não é o reizinho que fica lá. Mãe, me traz água. Mãe, Ana, que isso? Filho tem que contribuir com as tarefas de casa. Se deseja que sejam atenciosos, reforce o comportamento que eles devem ter perante seus amigos e irmãos. O comportamento, né? Com as pessoas, o tratar. Se deseja que respeitem autoridades, cobre a maneira como tratam vocês como pais. De forma alguma devemos permitir que os filhos nos desrespeitem. Nossa, quantas vezes a gente vê pais que apanham dos filhos? De uns pirralhinhos assim. Que isso? Não pode. Pode passar, por favor. As crianças, elas devem ser educadas para serem úteis. Sabe, eu gosto muito, muito, muito de fotos. E lá de vez em quando a gente para como família, né, para ver fotos. Aí tem uma foto do meu filho mais velho, 1 aninho e pouco, gente. Ele tá em cima de uma cadeira na pia, me ajudando a lavar louça. Eu falei assim, mãe, mas é sério que era desde pequeno assim que você me fazia trabalhar? Assim, claro, capaz, né? Tem todo. Né? Toda idade, toda fase tem os seus limites. Mas a gente vai aumentando as responsabilidades gradualmente. Grande erro, gente, da nossa parte é que não, deixa que eu faço. Porque, claro, a gente é habilidosa naquela função. Então, fica muito mais rápido se nós fizermos sozinhas. Dá trabalho parar com uma criança e permitir que nos ajude ali, né? Mas eles precisam aprender.
e pegar gosto. E quando eles são pequenos, eles até acham divertido. Então, a gente tem que aproveitar, criar o gosto ali, né? Para que eles nos auxiliem. Pode passar o próximo, por favor. E outra questão, olha como Deus coloca, como nos empodera. Já que essa é a palavra do momento, vamos colocar aqui, né? A mãe é a rainha do lar. Querida, você já se sentiu como uma rainha? Lindona, poderosa, olha só. E os filhos são seus súditos. Deve governar a casa sabiamente da dignidade da sua maternidade. Sua influência no lar deve ser excelsa. Sua palavra, lei. Ok? Se é cristã sobre o governo de Deus, se imporá o respeito dos filhos. Amém, né? Olha só que monte, uma reunião de rainhas aqui. Coisa linda. Pode passar, por favor. E, queridos, aqui é um texto, ele é um pouquinho grande, mas ele fala da importância da oração. Nós somos rainhas. Nós somos poderosas pelo poder que Deus está concedendo a nós. Mas não é algo que vem de nós. Nós precisamos dele. E é impossível calcular o poder da influência de uma mãe que ora. Porque ela reconhece em Deus que ele é o seu ajudador. Para sermos a socorrista que nós falamos lá no início, nós precisamos primeiro buscar o socorro de Deus. Pode passar o próximo, por favor. Que continua, né, é uma continuidade realmente desse mesmo texto. O poder das orações de uma mãe não podem ser demasiado estimado. Aquela que se ajoelha ao lado do filho ou filha em suas dificuldades na infância, nos perigos da juventude, não saberá senão o juízo ou a influência de suas orações sobre a vida de seus filhos. Se ela está pela fé associada ao Filho de Deus, a terna mão da mãe pode afastar o filho do poder da tentação. Pode conter a filha de cair em pecado. Quando a paixão está lutando para dominar, o poder do amor, a influência restritora, fervente e determinada da mãe, pode fazer baixar a balança para o lado do direito. Amém? Amém. Queridas, como falamos no início, meio no início não, mas já falamos aqui, nós vivemos em uma guerra. E não é fácil educar. Não é fácil manter um lar na presença de Deus. Mas nós temos um aliado fiel. E nessa manhã, eu quero convidá-las a colocar-nos diante da presença de Deus mais uma vez. Pedindo misericórdia dos altos céus, para que Ele esteja ao nosso lado. E que nós realmente possamos cumprir com propriedade aquilo que Deus sonhou para nossas vidas. E não desanimar. Sabe, nós não somos perfeitos, nós falhamos, nós erramos. Mas não é cair e ficar lá no chão, estrubuchada, né? Derrotada. Se eu cair, falhei um dia, vamos nos levantar, pegar na mão do nosso socorrista e vamos continuar progredindo. E tendo a certeza de que Ele estará nos auxiliando. Ele estará nos dando o poder da salvação para nós mesmas e para o nosso lar. Que Deus nos auxilie e que sejamos, sim, auxiliadora fiel, auxiliadora idônea e a mãe presente na vida dos nossos filhos, salvando o nosso lar e levando nossa família para mais perto de Jesus. Posso convidá-la nesse momento a se ajoelhar? E vamos clamar esse poder, essa bênção, esse auxílio do Senhor nas nossas vidas. Grandioso Deus, eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente na nossa vida. E embora o pecado seja introduzido neste mundo, o Senhor nos salvou, o Senhor nos socorreu, o Senhor trouxe a salvação para as nossas vidas e nós te louvamos e te agradecemos por isso. Agora, Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos criou com um propósito tão lindo, ó Deus. E nós queremos cumprir esse propósito em nossa vida. Pedimos perdão porque nós reconhecemos tantas vezes que nós falhamos e que não cumprimos esse propósito, ó Deus. Por favor, nos perdoa. Mas também nos auxilia, ó Deus, para podermos direcionar nossa vida de maneira correta.
Nós queremos ser esposas auxiliadoras, esposas de acordo com o sonho que o Senhor estabeleceu para nós. Ajuda-nos a ser bênção em nosso lar. Ajuda-nos, ó Deus, também na nossa missão de sermos mães. Que na nossa maternidade nós possamos exercer também a função de salvadoras. Que nós possamos ajudar nossos filhos a trilhar o caminho da salvação e estarem mais perto do Senhor. Ajuda, Senhor, cada mulher, cada moça, cada menina, cada criança aqui, que elas possam ser cheias do seu Santo Espírito, ó Deus, e dessa forma cumprir o propósito que o Senhor colocou na vida de cada uma de nós. Dá-nos a sua bênção nessa manhã, nesse dia nós pedimos em seu nome. Amém.